A ideia é que, para quem acompanha, já acompanhou, vai acompanhar a COP, ela é um negócio meio esquisito. E se você estiver lá, assim, demora, sei lá, deve demorar assim, uns 5, 6 dias para entender o que está se passando com aquele monte de gente correndo para lá e para cá, entra numa sala, sai de outra sala, vai para outro lugar, né? Você entra lá, está tudo em silêncio, ninguém fala nada. Aí você tem uma notícia, mas você não sabe de onde é que ela saiu. Então, na verdade, aqui é um monte de coisas bem práticas, assim, bem simples e tal, para que acelere o processo de quem vai participar, seja daqui, ou seja estando aqui ou estando lá, acelera o processo para você se inteirar de como é que a dinâmica funciona. Tá bom? Então, eu vou... aqui. A primeira partezinha é uma coisa um pouco da dinâmica das próprias COPs. O que foram as COPs? Para entender o que vai ser essa. Então, eu boto aqui as emissões, que é para a gente ver que as COPs são muito efetivas, né? Que elas vão andando e as emissões vão aumentando. Então, a gente quer que essa COP seja a COP do turnaround, né? Que a gente vai, a partir daqui, as COPs vão levando a gente para baixo, não para cima. Mas a Branca está aqui, que já participou de centenas não, mas dezenas, né? de COPs, e pode complementar. Mas enfim, o primeiro evento é o evento da convenção, que foi em 92. Então, a convenção foi criada em 92, e junto com a convenção se cria a Conferência das Partes. Então, a partir daí, você vai tendo eventos anuais, que são as conferências das partes da convenção. Então, a convenção nada mais a COP nada mais é que a Conferência das Partes. Juntam as partes, que são os países, que são signatários, que participam da discussão e tomam decisões sobre a implementação ou sobre qualquer coisa relacionada a essa convenção. Então, basicamente, a decisão da COP lá em 92 foi essa. Todo mundo está dentro, mas a gente tem compromisso de todos com desenvolvimento com menos emissão, mas as responsabilidades são comuns, porém diferenciadas, e um grupo de países, que são os países mais desenvolvidos, vão ter compromissos mais assertivos e obrigatórios. Isso está lá na convenção. Aí demorou vários anos para que isso se transformasse em uma coisa prática. E aí, eu acho que eu já dou o pulo aqui direto, aqui, que é 97. Então, 5 anos depois, se construiu o primeiro mecanismo prático de implementação da convenção. Foi a COP em Kyoto, por isso chama-se Protocolo de Kyoto, em que os países desenvolvidos têm uma meta obrigatória de reduzir no seu conjunto, 5,4%, né? 5,2% das emissões, na média, entre 2008 e 2012, quando comparado com 1990. Então, você pega lá a média das emissões entre 2008 e 2012, soma os anos todos, divide por 4, 5, e você vai ter a média das emissões. Essa média tem que ser abaixo de 1990. Isso. Então, na média do agregado deles, 5,2%. Mas aí tem uma listinha lá, um anexo, em que ele diz para cada país o que isso representa. Alguns países podem até aumentar as emissões. Portugal, Austrália podiam aumentar. Outros países tinham que reduzir mais do que os 5%. Como era o caso da Alemanha e outros. Tá bom? Então, aí tem um anexo lá, o famoso anexo B da convenção, que tem essa descriçãozinha no protocolo de Kyoto, que lista os países, com cada um, o que tem que cada um deles fazer. Mas no agregado, 5,4%. E ele cria também 2 mecanismos para ajudar a cumprir essas metas. Além de você fazer os seus esforços de reduzir as emissões, você pode usar 2 mecanismos, que é o mecanismo de desenvolvimento limpo, o MDL, que a gente ouviu falar aqui, e os mecanismos de flexibilização entre os países desenvolvidos, como Joint Implementation, Emissions Trade Schemes, blá, 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 que nós não vamos falar aqui agora. Mas só para saber que esses esquemas todos foram criados lá. Foi em 97 que se gerou esse troço. Tá bem? A partir daqui, do protocolo de Kyoto, a COP passou a ser um evento que tem 2 coisas juntas. Tem a COP e a MOP. MOP, né? É MOP, fala?
Isso. Então, mas passa a ter uma discussão, duas discussões ao mesmo tempo. A discussão da própria convenção, e todas as coisas que envolvem essa implementação, e aí tinha que implementar o tal do protocolo de Kyoto. E aí é que começa todo o debate para construir o que é o CDM, o que é o Joint Implementation, como é que você faz, você reporta as suas emissões para efeitos da convenção. E isso viram zilhões de temas para serem debatidos, que foram debatidos ao longo dos próximos anos. Vou dar um outro salto aqui para 2005. Em 2005, entrou em vigor o protocolo de Kyoto, porque lá dizia no protocolo de Kyoto que, quando um determinado número de países que representasse uma quantidade X das emissões aderissem, você entraria em vigor o protocolo. Aí todo mundo, então, teria que cumprir o protocolo, todos aqueles que assinaram e ratificaram. Isso aconteceu quando a Rússia, foi isso, né? Ratificou em 2005. Você vê que demorou de 97 a 2005 para o bichinho entrar em vigor. Nós vamos passar por isso de novo, tá? Porque nós vamos criar um mecanismo que depois vai ter que ser ratificado também. Então, a partir de 2005, a COP passa a ter a MOP, que é o Meeting of the Parties do Kyoto. Então, veja lá, COP-MOP. COP-MOP é isso. COP-MOP é porque a COP, os eventos da COP, a COP21, assim como todas, tem duas coisas acontecendo. Tem uma discussão sobre o protocolo de Kyoto e a discussão sobre a Conferência das Partes. Durante algum tempo, a parte que era, digamos, referente ao protocolo de Kyoto, dominou muitas discussões. Teve anos em que praticamente a discussão era sobre esse tema. Né? Mais recentemente, essa parte foi ficando mais, foi reduzindo, uma vez se resolveu o segundo período de compromisso, etc., e começou a crescer mais os outros temas dentro da COP. A gente vai falar sobre isso. Então, 2005 é um ano importante. Em 2007, isso tem a ver já com as discussões de 2005, nesse período, 2005 a 2007, sai o relatório do IPCC, o quarto... Terceiro? Não, o último agora foi o quinto, então é o quarto. O quarto relatório do IPCC saiu, e ele apontava basicamente o seguinte: olha, a despeito de todos os nossos esforços, estamos maus. A coisa está ficando pior, os instrumentos que a gente está aplicando não estão sendo suficientes, a gente precisa fazer mais, precisa fazer outras coisas. Isso culmina em 2007, na COP que aconteceu em Bali, na Indonésia, em se criar um segundo caminho de discussão, que era, além de colocar o protocolo de Kyoto em funcionamento, ele já estava agora ratificado e estava funcionando, se abriu um outro trilho de discussões para uma cooperação mais ampla e envolvendo mais compromissos e discussões dos outros países que não são cobertos pelas metas do protocolo de Kyoto. Está bem? Incluindo a discussão dos Estados Unidos, que tinha ficado de fora de Kyoto, não ratificou. Então, aí foi aprovado um negócio chamado aí, que era o Caminho de Bali, né? Não era isso? Roadmap, Bali Roadmap e tal. Em que era basicamente, se abriu 2 caminhos de discussão. Foi a primeira COP que se ouviu falar da ideia de ter também metas voluntárias para os países em desenvolvimento, etc. Foi nessa COP que aconteceu isso. Foi na COP também que a gente lançou, foi na Amazônia, foi na COP que a gente falou pela primeira vez do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, né, como uma ideia e tal. Em 2009, então, o Roadmap de Bali, ele previa que em 2 anos ia se construir um novo acordo para complementar ou substituir, depende de quem estava na discussão, queria uma coisa, né? Uns queriam substituir o protocolo de Kyoto, ou queria complementar o protocolo de Kyoto, o que quer que seja. Se propôs que isso acontecesse em 2009 em Copenhague, se criou uma grande expectativa, e Copenhague foi uma reunião que foi feita para chegar a este novo acordo, que levaria a gente a ampliar a ambição e voltar a entrar no trilho, digamos assim, que tivesse consonância com os 2 graus. Aliás, foi uma coisa que eu esqueci de dizer. Foi em Bali que a ideia de 2 graus foi pela primeira vez, entrou num documento, né? Primeira decisão de COP que fala dos 2 graus, faz referência a 2 graus como uma possibilidade, até porque o IPCC, foi a primeira vez que o IPCC também colocou os 2 graus de uma forma mais assertiva, como isso poderia e deveria ser o nosso objetivo em termos de temperatura.
Até então, até Bali, não se tinha uma temperatura máxima que podia aumentar. A gente falava, não queremos que aumente muito, mas quanto? Isso não tinha definido, e isso acontece nesse período aí, 2005, 2007, 2008. Em 2009, aí se transformou isso em uma decisão, que é o Acordo de Copenhague, que fala, efetivamente a única coisa que se sustentou lá em Copenhague são duas coisas, esses 2 graus e o conceito de que a gente tem que arrumar uma coisa na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para entrar nessa rota dos 2 graus, a partir de 2020. Então, digamos, mudou a escala do dinheiro, de unidades de bilhão, mudou para a escala de centena de bilhão. A partir de 2020 por ano. E aí é escalonado, que nos primeiros 3 anos seria 30 bilhões, não é isso? Nos 30 bilhões nos 3 primeiros anos e tal, que é o que atualmente se discute, se colocaram ou não colocaram os 30 bilhões, se era dinheiro novo ou não era dinheiro novo. Então, assim, lá você botou esse conceito de que tinha que ter esses 100 bilhões, de que tinha que ter algum veículo para fazer isso, mas não estava claro se era dinheiro novo, se depositar em algum lugar, ou se cada um usava o dinheiro como queria e tal. E foi a primeira vez que se falou de registrar os compromissos voluntários de uma forma efetiva. Então, a partir daí, os países começaram a registrar os seus compromissos voluntários. O Brasil com a sua meta, a famosa lá dos 36, nem lembro mais, 36,1 a 38. Não tem nada a ver com isso, mas não lembro. Mas, enfim, é isso, tá bem? Então, Copenhague tem esse sinal importante, mas foi também um momento de muita frustração, porque não se conseguiu fazer um novo acordo. Então, em 2010, se tentou avançar um pouco mais em relação àquilo que se tinha conseguido chegar em Copenhague, e aí se caracterizou essa ideia do que se veio a chamar de Pledge and Review, que é essa ideia de que, tá bom, os seus compromissos são voluntários, mas se você está se propondo a fazer voluntariamente, então permita que isso também seja revisado. Então você tem que não só, você diz o que você vai fazer, mas também você depois demonstra o que está fazendo, reporta o que está fazendo. É daí que surge o conceito, que depois se transformou nos relatórios, agora é bianuais, né? Bianuais e tal, que é você reportar sobre aquilo que você mesmo propôs como meta. Então, as 3 coisas importantes caíram de lá. Essa história do mecanismo do Pledge and Review, tem que ter relatório, não sei o quê, tem aquela grande discussão com os Estados Unidos e a China, né? Porque a China, como é que a China vai reportar? Não vai e tal. Foi criado o Green Climate Fund, que era, aqueles 100 bilhões lá, então, peraí, vai ter um mecanismo para fazer isso. Mas se criou o Green Climate Fund e não se disse que os 100 bilhões vai para lá. Só se disse que tem o fundo, tá certo? Então, o que se espera é que ao longo do tempo, aqueles 100 bilhões vão aparecer em alguma forma em mecanismos como o Green Climate Fund. Né? E o tal do reporte bianual. E aí veio a Durban, que aí é África do Sul. Então, o que acontece em Durban era, uma vez que se acordou que ia ter aquele mecanismo de Pledge and Review, que os países que não são parte de Kyoto iam apresentar os seus compromissos, e isso seria revisado, aí partiu-se então para discutir ter o segundo período do protocolo de Kyoto. Então, a decisão de que teríamos um segundo período do protocolo de Kyoto, quer dizer, o primeiro período era reduzir as emissões entre 2008 e 2012 comparado com 1990. O segundo período tá bom, depois de 2012, qual é o próximo compromisso? Tá bem? Então, isso foi decidido lá, que teria esse segundo compromisso, mas, como, digamos, moeda de troca, como compensação, se decidiu que até 2015 nós iríamos gerar um novo acordo com metas vinculantes para todas as partes, que ia ser implementado a partir de 2020. Então, a decisão de que a gente ia chegar a Paris e fazer essa discussão que a gente está fazendo foi tomada na prática foi tomada em Durban em 2011, apesar de que o calendário tal só veio depois, mas a decisão foi tomada lá em 2011 em Durban. E também foi aprovada a governança do Fundo Verde do Clima e tal. Então, a nossa agenda daqui, né, que nós estamos no meio dela e que nós vamos até 2020, ela tem esses 3 pedaços. A gente está nessa primeira parte aqui, que é a negociação do novo acordo vinculante para todas as partes. Tá bem? É isso aqui. Que termina agora em 2015. Depois, a gente vai passar por um período que estima-se que é de 2015 a 2018, também não está definido ainda, mas estima-se de 2015 a 2018, que é o período para ratificação. Esperamos que, nesses 3 anos, seja um período em que os países vão aprovando e tal, vão ratificando,
até que o acordo, digamos, entre em vigor. Deve ter um mecanismo qualquer para definir quando é que ele entra em vigor, quantos que tem que ratificar, sempre tem essa parte. E em 2020 começariam a valer essas novas metas, enfim, todo mundo tendo as suas metas para cumprir. Então, uma das coisas que a gente está vivendo agora é que, diferente do que levou ao protocolo de Kyoto, que foi um processo que todo mundo junto definiu o que cada um tinha que fazer, no final foi isso, né? Foi uma negociação, cada país tinha lá o número já escrito, e isso foi decidido coletivamente. Nesse caso agora, a gente está nessa mecânica do Pledge and Review. Então as metas vão passar a ser obrigatórias, compromissos que você está assumindo, tá certo? Mas quem propõe é você mesmo. Por isso que tem esse nome do INDC, né? Intended Nationally Determined Contributions. Então, você define qual é ela e põe ela na mesa. A gente pega todo mundo junto, junta tudo e vê se isso está chegando no objetivo ou não está, e revisa de novo. Tenta pressionar aqui, pressiona dali, e assim que o sistema vai funcionar. Não vai ter um momento que vai chegar lá e vai definir, a meta não é suficiente, tem que fazer mais, senão a gente não assina esse negócio aqui, não chega ao acordo. Não vai funcionar assim. Tá vendo? Então, qual que é o objetivo de Paris, né? É estabelecer um novo acordo com metas e compromissos para todas as partes. É isso que nós vamos ter que sair de Paris. Aí com esse acordo desenhadinho e tal. Né? Até, a gente costuma brincar o seguinte, que nas reuniões passadas, nos 2 anos anteriores, era mais ou menos o seguinte: primeiro você faz o lançamento da planta do prédio. Né? Você vai lá, bota o... Né? Diz assim, isso aqui nós vamos fazer um prédio aqui, vai ter tantos andares, os apartamentos vão ser de tal tamanho, na verdade, vai ter de 3 tamanhos, o preço vai variar de tanto a tanto e tal. Aí você chama todo mundo, né, e diz assim, está interessado? É isso? Tá. Aí, depois que tem todos interessados, agora vamos começar a vender e assinar o contrato. Vai ter um contrato que diz quanto é que é e tal, até que você vai poder entregar o raio do apartamento. Então, a gente estava toda nessa parte da arquitetura antes. E agora tem que fazer o acordo mesmo, que é o que nós vamos assinar. Né? Quanto eu estou me comprometendo a reduzir, o outro, como é que eu vou demonstrar que eu estou reduzindo, e assim por diante. Então, tem várias questões chaves. Eu salientei aqui as que eu acho que são as 6 coisas que, na verdade, pegam. E que é importante estar prestando atenção, porque essas são as coisas que, fundamentalmente, têm que estar resolvidas para a gente poder ter um bom acordo. Primeiro, se vai ou não ter um objetivo de longo prazo e qual vai ser ele. O que é o objetivo de longo prazo? É o que a Branca estava falando antes. Tá bem, a gente não disse que é 2 graus? 2 graus está ótimo, mas 2 graus ele é um objetivo muito aberto, a gente tem que botar em alguma coisa que seja tangível. Nós vamos ter uma meta global de redução de emissões, por exemplo, para 2050, ou para 2030, ou alguma coisa parecida? Se vamos, qual é ela? Então, esse tema, ele é tão importante que tem grupo de trabalho só dele, que dá uns 2 parágrafos, assim, 3 parágrafos talvez, no texto. A segunda coisa, qual é a mecânica de revisão? O Acordo de Paris, ele vai ser uma arquitetura que faz a máquina rodar de forma que você possa, rodando a máquina, sempre elevar o grau de ambição. Ele está sendo desenhado para isso. Então, você apresenta seus compromissos, dali tantos anos, revisa os compromissos, vê se você está cumprindo ou não, e também, se cumprindo eles, está resolvendo o problema. Como? Olhando para os relatórios do IPCC, que são publicados a cada 5 a 7 anos. Então, é uma mecânica. Essa mecânica vai ter que estar bem azeitadinha para que a gente consiga fazer com que, ao longo dos anos, a gente consiga fazer o nível de ambição aumentar de forma que a gente alcance a estratégia dos 2 graus. Né? Então, essa é a mecânica, que é quando revisa, como faz, deixa de fazer, é outro tema-chave do acordo. Algumas coisas já estão definidas, por exemplo, a revisão a cada 5 anos parece que foi, não tem nada escrito acordado, mas parece que, digamos, já tem um acordo entre os ministros, né, na última reunião que teve de ministros, em topar os 5 anos. Então, ao invés de ser 10 anos, que seria só a cada 10 anos que eu vou saber se a gente está no caminho correto ou não, quanto menos tempo era melhor. Né? Então, fazer isso cada 5 anos é melhor. A proposta do Brasil, inclusive, tem sido, né, consistentemente, cada 5 anos. Então, o outro é accountability e transparência, que é como que esse negócio vai ser contado, como é que você reporta. Por exemplo, se vocês olharem as NDCs, elas têm todas uma certa estrutura. Isso aí foi um pau para fazer isso. Acho que durou uma cópia e meia para conseguirem fazer o anexozinho que diz, caso não é anexo, ele virou um parágrafo que diz quais são os elementos que você tem que incorporar na sua NDC.
qual é o ano base, todo mundo chama de ano base, de referência, qual é o valor de redução, qual é o ano para qual está se referindo, esse elemento. Isso tudo está nessa área de accountability e transparência. Como é que você vai reportar essas coisas de forma que sejam comparáveis e como você vai dar full transparency, né? Dar transparência completa às informações e tal. Tem a parte toda de tecnologia e capacitação. Esse não é tão crucial para o acordo em si, mas ele é crucial para que o acordo saia, porque para os países em desenvolvimento essa é uma questão absolutamente crucial, acesso à tecnologia e tal, um modelo mais antigo, né, de transferência de tecnologia, não sei o que e tal, que já não estão mais nessa parada, certo? Transferência de tecnologia é uma linguagem assim, bem antiga nesse aspecto. Né? Depois, como garantir recursos, aí como é que paga a conta, então essa coisa de como vai garantir que tenha grana. Então, uma das coisas que está sendo falada tem dito o seguinte, tá bom, tem meta de redução de emissões, beleza, mas tem que ter meta também de colocar dinheiro. Não diga só quanto é que você vai reduzir de emissão, diga quanto é que você vai colocar dos 100 bilhões que está lá. E o que você disser que vai colocar vira mandatório também. Esse é o tipo de discussão que está rolando aqui na parte da grana. Por isso que foi tão relevante os 3 bi lá da China. Vocês repararam que a China não fez um anúncio agora, na hora que, lá com o Obama, de que eles vão botar 3 bi para ajudar. Na verdade, ela está dando um sinal do tipo assim, eu vou dizer que até eu vou dizer, então vocês todos têm que dizer. Né? Quanto é que vai colocar mesmo de grana? Né? Hoje em dia é só quem diz quanto vai colocar na real mesmo, com o número e tudo, é a Noruega. Né? Inglaterra um pouco. Tudo isso é parte desse debate ali. Como é que vai garantir? Como é garantir recursos? Quer dizer isso. É obrigatório? Não é? Vai ser vinculante ou não vai? O seu pledge de recursos? Vai ser obrigatório você dizer quanto vai colocar de recursos? O recurso é no fundo? Como é que você prova que o recurso é adicional? Que você não está pegando só uma conta que você já tinha lá e colocando lá para dizer que é o seu investimento e tal. E o outro é a questão de adaptação e compensação por perdas e danos. Tem 2 mecanismos que foram criados agora recentes sobre perdas e danos e sobre... Perdas e danos é um país que vai afundar. Então vai ter um monte de perdas e danos. Vai compensar? Como compensa? Quem é responsável por isso? O que faz quando um país vai afundando porque a temperatura não... Tem como responsabilizar? Como é o mecanismo? Então eles estão criando alguns mecanismos, tem 2 fundos, né? Tem um mecanismo de loss and damage, tem uma comissão e tal, está pensando, e tem o tema da adaptação também. Isso tudo entra na mecânica do acordo, porque como ele é de longo prazo, quando é que nós vamos resolver esse problema do loss and damage e da adaptação? Bom, não dá para ler aqui, depois vocês veem, eu deixo a apresentação também, mas isso aqui é só como é que é estruturado os vários corpos. Dentro da convenção, tem um monte de estruturas, tá bom? Não interessa ver isso aqui agora, eu vou resumir só as que interessam para a discussão agora, que é o seguinte, a COP é organizada, a COP não é organizada assim, você tem um negócio que é a Assembleia Geral aqui, que é a Conferência das Partes. Aqui, quem é que é o nosso representante ali? Enquanto não chegou a ministra, é o embaixador gaúcho. Né? O chefe de delegação, ele fica ali operando nessa área. Ele opera nesse nível aqui, que é o nível da... No começo vai estar operando nesse nível da COP e MOP. Quando chega o ministro, é o ministro que opera isso, que é onde está a decisão do mais alto nível no momento das COP. Em volta da COP tem outras coisas que acontecem, mas poucas coisas acontecem dentro do próprio evento. Então, por exemplo, o Green Climate Fund, que é uma estrutura dentro do mecanismo da convenção, ele tem uma estrutura própria, tem uma governança própria, tem reunião do conselho próprio e tal. Pode até acontecer da reunião do conselho do Green Climate Fund, por exemplo, acontecer na mesma semana, na mesma cidade e tal. Mas isso é um processo que acontece já de forma independente dentro desse mecanismo. Foi criado aqui, enquanto estava criando, ele estava aqui. Agora que ele já tem vida própria, ele já vive uma coisa fora do processo da COP. Vocês não vai haver discussão sobre o próprio Green Climate Fund aqui específico, a não ser se alguma regulamentação nova a ser aprovada pela convenção. Já ouvi pouco falar do Green Climate Fund como algo a resolver aqui. Embora vai ter muita referência, né? Vai botar o dinheiro, não vai botar o dinheiro e tal. A mesma coisa do IPCC. Não tem reunião do IPCC durante a COP9. O IPCC faz os seus estudos, produz os seus relatórios.
Pode ter evento do IPCC para apresentar os dados e tal, mas ninguém está discutindo o IPCC aqui. O IPCC é um provedor de informação, aqui, digamos, para o processo. E tem vários, eu podia listar aqui várias coisinhas. Tem esse grupo de trabalho de adaptação, enfim, tem um bocado de coisas. Agora, tem dois corpos que estão sempre ali acontecendo. E diretamente, como acontece todo meio do ano, né, nas reuniões específicas desses dois grupos, que é o grupo de subsídio e assessoramento científico e tecnológico, que é, toda vez que se decide um novo tema, há uma área que você vai trabalhar, tipo, RED, vamos esse negócio de redução de emissões de desmatamento. Como é que é isso? O que entra nisso? Como é que podia regulamentar isso? Então, onde que foi isso parar? Para quem você comissiona isso? Foi lá para o Substa. Então, esse grupo aqui, aí ele começa a criar. É onde, por exemplo, quem acompanha, onde está a Thelma? Fazendo toda a discussão sobre RED há anos, né? A Thelma lá do INPE, é nesse âmbito aqui. Ela, GTP, GWP, essa coisa, tudo isso acontece nesses grupos, tá certo? Um define as bases científicas, dão um assessoramento, e eles fazem propostas. Então, desses grupos, saem propostas para a COP, tá certo? Para a decisão da COP. Então, esses grupos, em geral, a reunião principal deles já aconteceu, cada ano acontece em junho mais ou menos, né? 2 vezes, né? Junho é a principal em Bonn, e acontece tipo 2 vezes por ano. Tem zilhões de temas que eles estão discutindo aqui. E esse aqui, o grupo subsidiário de implementação, se esse aqui dá subsídios para você tomar decisões futuras sobre como funcionar, etc., aqui é como implementa mesmo. Então por exemplo, os países enviam lá os seus relatórios de emissões. Como é que isso é avaliado, implementado, o que os sistemas para você poder colocar isso no ar, todo mundo checar, as avaliações independentes. A parte financeira, quem botou dinheiro, não botou, etc. Tudo isso acontece naquele grupo ali. Também tem 1 zilhão de coisas. Vai lá dar recomendação, olha, o dinheiro não vai dar, coisa assim vai acontecer ali. Então, a gente vai escutar muito essas palavras aqui, né? Você escuta muito SBI, Substa e o grupo, etc., mas eles estão assessorando o processo que acontece na COP. Onde o bicho pega mesmo, que é onde tem que prestar atenção, e nessa COP é basicamente um grupo, né? É esse grupo chamado, sempre é a DOC Group, né? Que vocês vão ouvir muito, que é o tal do AWG-ADP. ADP vem de Durban Platform. Lembra que foi em Durban que se definiu que a gente ia ter um novo acordo até 2015? Não foi? Lembra? Então, esse grupo foi formado lá atrás com o objetivo dele apresentar uma proposta para a COP sobre o que deveria ser esse novo acordo. Então, esse é o grupo de trabalho. O que é o grupo de trabalho? Todos os países, de novo, são todos os membros e tal, mas já em um outro nível, e que vão fazer desenhar essas propostas, tá bom? Então, aqui, esse grupo se divide em 2 linhas de trabalho. Eles chamam de Workstream 1 e Workstream 2. Então, é a primeira grande divisão que vocês vão ver lá. Tudo na COP, esse ano, vai estar organizado nessas 2 linhas. Você vai encontrar um bocado de gente nesse Workstream 1 e um bocado de gente que vai estar nessa outra parada do Workstream 2. O que são essas 2 coisas? No Workstream 1, é os caras que estão desenhando o novo acordo, que é o que vai valer a partir de 2020. No Workstream 2, é os caras que estão discutindo o que nós vamos fazer até 2020, com o objetivo de aumentar a ambição do que já está na mesa até 2020. Ou seja, até 2020 a gente tem aqueles compromissos que foram lançados lá em Copenhague. O que a gente pode fazer para poder ir mais longe nessa área? Por exemplo, a gente pode fazer uma série de coisas na área de RED. Vamos reduzir mais o desmatamento do que aquilo que foi prometido lá em 2009. Isso estaria nesse campo aqui do Workstream 2. Por exemplo, o tal do Lima Challenge, né? Lima Challenge, que foi um negócio que foi feito ano passado, que era os países, um grupo de países se associou, tanto do desenvolvimento quanto os países desenvolvidos, para se propor a um sistema de resultados em que, se você atingisse mais resultados do que aquilo que você tinha se comprometido lá em Copenhague, você pode receber uma grana, enfim, tipo mais ou menos uma coisa, tipo a mecânica do Fundo Amazônia, só que uma outra escala. Entendeu? Então, isso acontece aqui nesse Workstream 2. Então, vocês já viram porque eu grifei em vermelho aqui, né? É legal essa discussão aqui, é legal. Mas o
que interessa mesmo em Paris é o que vai acontecer aqui, porque aqui é que vai desenhar um novo acordo. Então, chegou lá, tá onde eu vou, é ADP, e dentro da ADP é o que acontece nesse Workstream 1. Mas aí não é tão simples assim, porque aí é que começa a embaralhar. Quando chegava, porra, mas não tem um monte de janelinha lá dizendo que tem, só desse ADP aí tem 22 reuniões acontecendo ao mesmo tempo, uma que diz que é do item 4B, que diacho é esse negócio aí, 4B e tal. Aí é o seguinte, é bem simplificado, eu vou mostrar bem simplificado, mas é um guiazinho só para sacar como é que o negócio funciona. Esse Workstream 1 aqui, o que tem lá? Tem na mesa uma proposta de texto, tá certo? É um catatal que saiu lá da reunião do ano passado, que é assim, tipo uma proposta do que poderia ser um novo acordo, com todas as propostas juntas. Então tem coisas contraditórias no texto ainda, tal, cheio de parênteses, não sei o quê, tem esse catatal. É um documento, não sei quantas páginas estão agora, quem já viu a última versão, mas sei lá, deve ter umas 40, 50 páginas, esse documento agora. Depois da revisão dos chairs, não sei o que e tal. Suponha que tenha 50 páginas, tá bem? Tudo é parágrafo a parágrafo, certo? Aqui tem que aprovar letra por letra. Então, o que eles fazem? Quebra tudo em grupos. É o chamado grupo de contato, né? Working groups específicos e tal. Então, o que você vê na prática acontecendo na negociação é um monte de salinhas com grupos tratando. Esses aqui são os grupos que estão em vigor mais... Cada vez que eles se reúnem, eles geram os grupos. Mas, assim, esses se repetem. Então, a gente acha que esse aqui é mais ou menos o mapa do caminho dos grupos que vão estar... Tipo, no primeiro dia, segundo dia, já vão estar esses grupos começando a se reunir. Que é a parte preambular, parece assim meio estranho, mas é importante, porque ela diz as referências e tal. Então, tem a parte preambular. Tem a dos objetivos, que eu tinha falado. Adaptação, finanças, perdas e danos, mitigação, aqui é onde entra o negócio das metas, tá certo? Definições, tecnologia, capacitação, time frame, que é essa coisa das revisões, o período das revisões e tal, transparência, implementação e compliance. Esses são os grupos que a gente vai mais ver. Onde estão as coisas que mais chamam a atenção aí? Mitigação, porque é onde fala da história da meta, como a meta vai ser desenhada, etc. Né? O objetivo, aquele dos objetivos digamos assim, é o mais nobre dos grupos, porque ele vai dizer o norte. Se esse grupo tiver sucesso em ter um objetivo, ele vai dizer o norte. E eles vão estar operando. Então, cada um desses grupos, em vez de você ver o nome lá, objetivo, não vai estar escrito assim o nome do grupo. O nome do grupo vai estar assim, Contact Group ou Working Group do item 3B da agenda. Aí você tem que fazer um mapinha, que aí tem que fazer para cada... Tem que no primeiro dia da COP. Acho que a gente podia dizer para a Branca, que conhece muito isso, você podia fazer, Branca, no primeiro dia da COP. Top? Está concordado, voluntariamente. Ela faz assim, é um guiazinho assim, ó. Quando dizer item C, esse aqui é o tema. Aí você se persegue, você sabe... Mas eu vou explicar também uma dica de como resolver isso. Mas aqui o importante é sacar que, quando você vê lá aqueles teminhas, que é item C, não sei o quê, que parece que é de propósito, para ninguém entender nada, na verdade, cada um daqueles itens é um desses itens que estão aqui. Tá bem? Então, decide qual que você quer seguir. Né? Eu lembro lá que, uma vez, Red era o tal do item C da agenda. Item C 4.2, era Red. Então, todo mundo que ia seguir Red tinha que seguir esse 4.2C e tal. Tá bom? Então, o mapinha do caminho é esse. A Branca, quando chegar lá, vai preparar para a gente um tradutor automático, que é item, qual é o tema, para o pessoal poder perseguir e tal. Agora, a dinâmica aqui é a seguinte, ó. Agora, a dinâmica é assim, ó. Esse pessoal aqui vai se reunir lá na segunda-feira, primeiro dia lá da COP. Primeiro dia, abre a COP, aprova a agenda, encerra. Abre o grupo de trabalho, na minha plenária. Acabou, pá, bate o martelinho, troca o presidente, entra o presidente desse grupo, abre, e ele vai fazer o quê? Vai abrir, né, vai dar uma explicação como que ele quer trabalhar, não sei o quê, e vai abrir um monte de grupo. Ele vai abrir, começa o Workstream 1 com o Workstream 2. Aí vai. O pessoal se reúne no Workstream 1, faz uma primeira discussão, pega as impressões gerais, e provavelmente no segundo dia, eles já estão começando a operar nesses vários grupos. Pode ser que não entre todos os grupos ao mesmo tempo, mas não está operando assim. Então, qual é a dificuldade aqui para vocês? É que, em geral, o que acontece aqui, em geral, acho que quase sem exceção, não é aberto à imprensa. Certo? O que acontece nessas salinhas aqui. Aqui,
Em geral, também não é aberto à imprensa, embora possa acontecer. Pode acontecer, mas não é aberto. Tá certo? Aqui, muitas vezes pode ser. Não que você pode estar na sala, mas ela é transmitida pelo... Muitas vezes eles transmitem o que acontece aqui. Então, quando está chegando os momentos de decisão, eles transmitem o que acontece aqui. E aqui sempre é aberto. Então, COP e MOP sempre é aberto. Aqui tende a ser, né, quando junta plenária tende a ser, mas aqui não é. O que dá um certo trabalho, porque aí você poder saber o que está acontecendo, tem que seguir quem é que está seguindo cada tema. Tá bem? Então, uma outra coisa que é útil, aí eu acho que talvez o pessoal da ANDI podia... Acho que é uma coisa boa de preparar. Eu já fiz em outros anos isso, o Adriano pode ajudar também. É um mapinha super simples, é uma folhinha de papel assim, com o nome de todas as pessoas da delegação do Brasil que negociam. Porque a gente, eu já fiz isso há alguns anos, mas hoje em dia vai ficar mais difícil fazer, mas alguém, o Adriano pode ajudar, não sei, o próprio Everton e tal, que é super simples, assim, as carinhas das pessoas e o que cada um está seguindo. Porque a delegação no Brasil é muito grande. O Brasil é um dos poucos países que põe na delegação, mesmo quem não está negociando. Então, se você olhar o crachá, é a mesma coisa, vai negociar ou que não vai negociar. Porque ninguém senta lá para fazer uma besteira de negociar um troço que você não foi autorizado ainda não aconteceu, né? Então, mas tem aquelas pessoas que são pessoas de negociação que tem do governo, inclusive gente de fora do governo, de outras instituições, mas que estão, digamos, mandatados a discutir alguns temas. Então, para cada teminha desses aí, tem um carinha lá do Brasil, que é a pessoa de negociação. E, em geral, tem alguém da sociedade civil ou das empresas e tal, que também segue esses temas separadamente. Então, acho que é uma coisa legal de produzir, uma coisa super simples e muito útil para todo mundo, quem é que eu devo... a quem que a gente segue quando tiver com dúvida com o tema e tal. Né? Ajuda rápido para o trabalho. Então, aqui você não vê o quê? Isso aqui é assim, o pessoal reúne aqui, vem para cá, fala reporta o que está acontecendo, volta para cá. Daqui a pouco faz assim, agora reporta para cá. Então, esse pessoal aqui reporta para cá, volta para cá. E assim vai, porque eles têm que acertar, porque muitas coisas aqui eles conflitam às vezes. Então, tem que acertar. Eu estou indo para tal caminho, não vai para o outro. Então, aqui, inclusive, não é para complicar mais, mas é o seguinte, esses próprios grupos aqui, às vezes, eles quebram em pedacinhos também. Tipo assim, sai 3, vai resolver o problema numa salinha lá para voltar aqui. Então, a gente mesmo não consegue seguir. Lembra quando eu estava nos dias mais envolvidos e tal, você seguir mais de 1, 2 desse aqui é demais. Mas tem que saber quem é que está cuidando para poder tirar dúvida e tal. Aí o dia a dia. Então, assim é como é que eu acho que é o dia a dia normal. Assim, tipo, você fala assim, então eu sou de Anacópia. Anacópia é o seguinte, primeira agenda do dia. Pega lá a agendinha. Antes a gente tinha que pegar um papelzinho, agora não precisa, você baixa o aplicativo, no aplicativo já sai a agenda do dia. Né, tem um aplicativo, eu vou botar no finalzinho, mas tem um aplicativo, você chega na sua, baixa o aplicativo e a agenda vem automaticamente, é atualizada automaticamente também a agenda. E na agenda, são 4 coisas para focar. Onde estão as negociações, que é basicamente olhar onde é que tem plenário do workstream, daqueles workstreams, ou como é chamado? Do ADP, tá certo? Aquele grupão maior. Aí tem esses chamados grupos de coordenação, que é uma sacada muito boa também, que é o seguinte, nesses grupos de coordenação é o tal do G77, que é o grupo dos países em desenvolvimento, daí tem coordenação do GULA, do Umbrella, não sei o que, é um monte de amontoado de países que às vezes uns que mistura aqui, não mistura lá, depois, enfim. Mas esses grupos de coordenação, principalmente o G77, ele é uma ótima fonte de informação. Por quê? Porque todo dia de manhã esses caras se reúnem e alguém tem que ir lá e reportar tudo o que aconteceu de importante nesses vários grupinhos que estão rolando e tal. Então, eu vou nessas reuniões por nada, eu fico assento lá só que daí você pega o geralzão, tudo que está pegando esse aqui e tal, igual. Né? Não é impressionante, mas se você sabe que esse é o lugar que tem isso, é só você pegar os caras saindo dessa reunião, que lá você vai ter digamos, o feeling do que está acontecendo. Né? E a pessoa, ela sabe dizer o que pode dizer, o que não pode, mas assim, para pegar o feeling, ela é um bom mecanismo. Outros são as conferências de imprensa. Tem umas que são obrigatórias, mas não vou ficar ensinando isso para vocês, mas só que os caras criaram uma dinâmica tal com as conferências de imprensa agora, que é mais do que tem hora marcada tudo, né? Tipo assim, nos Estados Unidos é sempre tal hora, né? E já marca todo dia mesmo, já faz todo dia, tem a da UNFCCC, do Brasil é sempre entre as 17 e 18 horas, mais ou menos, e tal, e assim vai. E os side events,
quer. E quando você fica esperando aquele monte de gente na salinha lá que você não pode entrar e tal, o que você faz? Vai assistir side event e vai acompanhar o side event. E hoje em dia tem side event tudo broadcast, né? Tem vários que são transmitidos, então até quem está no Brasil pode acompanhar. E tem várias coisas interessantes. E esse ano tem uma coisa legal, que os side events vão acontecer todos na região, a maioria, a grande maioria na região mesmo onde está tendo evento. E nos últimos anos teve essa coisa que tinha side event que era, putz, você tinha que, pegar um ônibus, aí ninguém ia, né, porque não tinha paciência. Agora, esse ano está bem é meio distante, assim, o lugar é grande, mas tá todo mundo junto lá. E os documentos de negociação, eles ficam todos no site da convenção. Aí um truque, né? No site sai sempre as versões que já estão para público para andar para frente. Mas todo mundo que está na negociação acessa os documentos em negociação. Então, se você quiser acompanhar, saber o que está acontecendo em off, etc., qualquer pessoa que está na negociação, ela recebe o link e acompanha os documentos. Todo mundo é muito cuidadoso com isso e tal, mas para você poder, quem que sabe o que está acontecendo, etc., as pessoas têm acesso, quer tirar dúvida, não falou isso, não falou e tal, as pessoas têm acesso a esses documentos. Né? Recomendo, né, eu resisti muitos anos ao Earth Negotiations Bulletin, mas hoje virou, digamos, a principal, dentro do evento, é a principal fonte de informação do dia a dia, porque eles acompanham todas as reuniões. Eles estão em todas as reuniões, reportando todas as reuniões. Então, é sempre bom, é uma coisa curtinha, né? Você lê lá, frente e verso, capta mais ou menos o que foi dito, as impressões, sai sempre de madrugada, né? Tem dois outros bons. Um é o CBS, eu não sei como é que está a política ali, lá para o CBS da Anatômia. Eu recebo. Então, tem umas 3, 4... O WRI faz boletins muito bons. Então, receber os boletins do WRI, eles fazem diários. Não, mas eles estão fazendo diários agora. Então, desde a reunião de julho, são diários e tal, estão fazendo boletins muito bons. Então, tem algumas organizações que produzem os seus boletins, que são equipes muito grandes, e aí, se você tiver acesso a esses boletins, é muito bom. Você vai pegar ainda que com o viés, né, daquelas organizações, mas o WRI é muito bom, bem alto nível. O Greenpeace faz um boletim muito bom, né, também com o viés dele, mas faz boletins muito bons. E aí precisa ver o que é acessível e o que não é, mas é só para saber que tem gente que já faz o sumário das coisas, né, que dá para utilizar. Tem aquele Climate Analytics também, tem um bocado de gente. Não pode perder o Fóssil do Dia, né, isso aí é um evento diário importantíssimo, né, que é o prêmio para quem está mais atrapalhando as negociações, né, a bola fora do dia, todo dia tem, né, e é divertido e tal, e enfim, todos os dias tem isso lá. E o Press Conference do Brasil, que é sempre... Bom, para quem não viu ainda o esquema lá, como é que vai ser, aqui está Paris aqui está o aeroporto Charles de Gaulle, e o evento é no aeroporto do meio. Tem estações depois do Charles de Gaulle? É bem aqui no meio, aqui, ó, é bem aqui, ó. É bem entre um e outro. Quer dizer, antes para que ele faz? Então, isso aqui é um aeroporto que eles fazem aquela exposição aeronáutica todo ano, famosa, aquela exposição europeia, e eles têm um centro de convenções aqui no cantinho, que é onde eles fazem, inclusive, as exposições e tal. E aí, esse centro de convenções, que a gente vê no mapa, esse formato aqui, isso aqui tem... Acho que eu tenho outra vez aqui. Então, esse desenho aqui que a gente vai ver agora várias vezes é exatamente esse negocinho aqui, ó. Eles construíram mais uma outra área aqui, que é um dos plenários, e o espaço de ONGs aqui, o espaço de empresas e tal. Então, diferente de outros anos, eles botaram tudo empacotado junto. Então, você tem um espaço oficial aqui, e do lado, mesmo do lado, você vai sair numa porta assim, vira do lado e entra na outra porta, é o mundo das ONGs, o terceiro setor e tal. Então, todos aqueles eventos que, sei lá, em Cancún, você tinha que ir voltar e ir até a cidade para poder assistir os eventos das ONGs que estavam fora. Tinha uma praça lá que eles tinham feito e tal. Não tem esse negócio, não. Você vai lá, já sai de uma porta e entra na outra, que é enorme, o espaço é gigantesco. E aí tem um espaço que vai ser para exposições de negócios, empresas, estandes de tecnologia, não sei o que também está a alguns passos. Você sai, não é bem assim, você vai ter que sair por aqui mesmo, mas chega aqui do lado de cá. Então, esse aqui é o espaço do negócio. Daqui, eu estava contando lá, daqui até aqui tem 650 metros.
Então, tipo, é grande pra chuchu o espaço, entendeu? Tipo, é um espaço bem grande. Aqui é os plenários, aqui é um monte de salas de reuniões para aqueles grupos todos trabalharem, né? Tem umas 60 salas de reuniões. Acho que eu até fui passando aqui, depois tem isso no site direitinho, aqui, vocês vão estar aqui, ó, centro de imprensa aqui, que é bem centralizado aqui. Mas mesmo daqui até aqui é tipo 200 metros, né? Tem que dar uma cameladinha para chegar nos espaços. O plenário, presta atenção no plenário, que o plenário é feito de, eles fizeram um plenário temporário feito de vigas de madeira colada, que é um vão, nesse tipo de arquitetura é o maior vão livre em madeira feito, que já foi feito, de estrutura móvel e tal. É bem legal, de madeira colada. E aí aqui, por exemplo, aqui são essas salas, as salas de reuniões e de delegação. Aqui onde vai ter side events. Então tem side events que vão estar acontecendo dentro do local, onde só entra pessoal credenciado, e aqui vão ter um monte de side events no lugar das ONGs lá, que é aberto ao público. Inclusive quem não é credenciado pode ir lá nesse espaço aberto ao público. E aqui na parte de cá só entra os credenciados, né? Aí aqui é a parte das delegações, aqui é aquele espaço, quem foi em Lima, né, tinha aquele espaço que tinha as salas dos países, é o equivalente a esse espaço aí. É gigante também isso aqui, é tipo 1 hectare mais ou menos. Esse aqui é uma das Nações Unidas e tal. E aqui é esse espaço aqui de exposição, que vai estar aqui do lado. Então, esse é o esquema aí. É tudo andar para lá e para cá e tal. E tem um aplicativo que chama Negotiator, sai uma versão todo ano, então já deve estar ficando pronta a versão você pode baixar no iPad ou no telefone, e tem tudo. Toda a programação, os mapas, esse troço todo aparece tudo nesse aplicativo. E, enfim, está disponível para todo mundo aí.